Fala pessoal, como é que vocês estão? Começando aqui o nosso vlog desses últimos treinos. Eu acabei juntando alguns, trouxe até aqui alguns relatórios para a gente poder conversar um pouquinho, para que a gente possa trazer um pouco da percepção, o que foi que eu comi antes, como foi que eu fiz, o que foi que deu certo, o que foi que não deu, justamente para poder apresentar para vocês e a gente ter uma conversa bem mais interativa. Então não se esquece de se inscrever no canal, comenta aqui embaixo o que é que você está achando desse projeto de vlog também. Curte, envie para mais amigos para esse canal crescer. Vamos lá? Ó, porque assim, primeiramente, a gente separou esses últimos treinos em que eu fiz 2 treinos de 7 e um de 11. E aí teve esse último também de 8. Na verdade foram 3, eu até acabei errando a quantidade de treinos. Mas a gente vai tendo algumas percepções, por exemplo, de algumas adversidades que vão tendo durante esse processo. Como assim? Um dos problemas que eu tive, na verdade, foi que eu programei para um desses treinos, principalmente o de 11 km, para que eu pudesse tomar um carbogel antes de sair. Só que eu acho que alguma coisa não fez bem na noite anterior e eu acordei com um pouco de desinteria. Então não quis arriscar para não ter que no meio do caminho acabar saindo. Mas ainda assim fiz 11 km, acabei indo começando, na verdade, a fazer junto com o grupo, que estava lá para fazer o reconhecimento do percurso da fogueira, que é uma prova que vai acontecer na cidade de Floriano, e aproveitei para fazer um treino com eles. E aí, quando foi na reta final, eu acabei saindo para fazer o restante, porque lá só são 6 km e eu tinha 11 para fazer. Vou trazer aqui o relatório para vocês darem uma olhada. Bom, até trouxe aqui esses 11 km para que a gente possa dar uma olhada como é que foi. Então, como eu disse para vocês, aqui é o percurso da corrida que vai ter na cidade. Só que aí, para que eu pudesse completar, porque lá só são 6 quilômetros, eu desci um pouco nessa parte aqui da galeria para poder preencher a distância correta e fechar os 11 quilômetros lá junto com o pessoal. A descida acabou sendo um pouco mais rápido do que eu previsto, porque eu tentei me manter sempre nessa casa dos 4:45. Uhum. Então aqui fiquei. Primeiro quilômetro no ritmo de 4:58, frequência cardíaca controlada, 4:41, 152 de batimentos cardíacos de ritmo. Terceiro quilômetro, por conta de tantas descidas, acabei me empolgando um pouco mais, desci para 4:36. Aí foi 4:36, 4:45, 4:35, que foi o ritmo mais rápido. E eu comecei controlando 4:49, 4:52, 4:51. Uma das coisas que eu observei, eh, eu também só fiz o uso de um pão com geleia de frutas vermelhas, uma fatia apenas do pão de forma com geleia de frutas vermelhas, para que eu pudesse ver como é que eu me saía. E eu percebi que, principalmente aqui nessa casa do sexto para o sétimo quilômetro, minhas pernas começaram a pesar, como se tivesse um pouco mais de fraqueza, até porque eu também estou no período de adaptação da preparação, então é normal eu sentir um pouco mais. Mas esse sexto e esse sétimo quilômetro aqui, ele foi bem mais pesado. E aí a gente vem para essa reta final. Que aí nessa reta final a gente começa a perceber tanto a frequência cardíaca subir um pouco mais no 11º quilômetro e o 11º, e o ritmo também fica um pouco mais pesado, principalmente aqui. Mas vocês sabem por que que é aqui? Porque aqui são 1 quilômetro de subida, então a perna pesou realmente por conta da inclinação. Se eu tivesse feito a utilização correta, se eu tivesse bem de estômago, é claro, eu teria feito a utilização correta do carbogel e a gente teria esse reforço de carboidrato durante esse período. Só que tem uma chance de não ter feito, de fazer, na verdade, nenhum efeito diferente, porque a subida, eu estava há um tempo sem fazer treinos de longas distâncias, pegando subida, então minha resistência também está nessa fase adaptativa. Então foi normal eu senti um pouco mais de desconforto durante esse período.
E aí, tem esses 8 quilômetros aqui que foi feito na segunda-feira seguinte. Então, eu fiz aquele no domingo, os 11 no domingo e os 8 na segunda-feira, para começar já o processo de ciclo dessa semana. Na verdade, vai até ser um processozinho danificado, porque a sexta, o treino da sexta e o treino do domingo eu não vou fazer direito, até porque sexta-feira eu já tenho que estar me preparando, porque no domingo, dia 28, eu vou correr essa corrida que eu comentei com vocês. Então aqui eu tentei me manter sempre dentro dessa mesma média, porque como eu comentei com vocês, eu estou no período de adaptação. Então todos é para tentar manter o mesmo ritmo entre 4:45 e 5:10 durante todos os quilômetros. Então você pode perceber que todos os treinos são tendo a mesma separação. Ó, e essa Pole baixazinha. baixazinha foi porque meu cadastro desamarrou, então eu tive que parar. Mas se você perceber, todas as rodagens tiveram o mesmo ritmo, o mesmo controle. Não teve mudança dentro das zonas de frequência cardíaca, me mantive sempre da parte anaeróbica, dentro de um controle, vamos dizer assim, queima um pouco mais de gordura, mas tendo um equilíbrio entre gordura e carboidrato, porque não era uma zona de tão força, vamos dizer assim. Ela não necessitava muito da minha frequência cardíaca, isso mostra como mesmo parado um tempo, sem treinar com tanta intensidade, o desenvolvimento dos efeitos dos treinos mostra uma condição, vamos dizer assim, bem tranquila, completa, recuperada, uma condiçãozinha cardiovascular boa para poder se manter nesses treinos e essa preparação. Quando eu vou ver aqui a questão do desempenho, eu me mantive sempre dentro de uma parte de desempenho considerado dentro dos limiares que eu comecei, que foi até um pouco mais forte, vamos dizer assim, aqui. Pelas intensidades, eu até comecei um pouco mais rápido e depois ele foi caindo por conta do esforço. Se você vai perceber, a zona ela começa a manter a mesma estabilidade, só que a frequência começa a subir um pouco mais. Então, meu desempenho meio que começa a ser, vamos dizer assim, forçado. Eu vou forçando mais para me manter nessa mesma rodagem, nesse equilíbrio de rodagem que eu fiz. Teve uma boa altitude, então se você ver aqui, eu também tive um picozinho da elevação de onde eu estava fazendo o meu treino. Isso foi também um pouco ruim, mas já foi uma comparativa de resposta melhor, já que no treino passado a subida no último quilômetro me quebrou bastante. E aqui dá para ver, ó, quando eu vou olhar dentro das zonas de treinamento, no quarto quilômetro, que é quando pega aquele pico ali daquela subida, fica um pouco mais difícil de manter, porque é uma frequência cardíaca um pouco mais alta e o ritmo também um pouco mais alto. Então, o que logicamente era para ser o inverso, quanto mais alto for o ritmo, mais baixa era para ser a minha necessidade de frequência cardíaca, mas por conta da elevação, isso vai acabar mostrando o inverso. Do mesmo jeito que aqui no sétimo quilômetro também foi o contrário, porque como aqui foi o pico de subida, aqui era o pico da descida. Então a frequência cardíaca você pode perceber que ela fica bem menor e o ritmo começa a ficar mais rápido, porque eu estava fazendo menos esforço, que eu estava aproveitando a descida para fazer esse efeito. Uma das coisas que eu utilizei, além da utilização em todos os dias, a fatia do pão com um pouco de geleia para eu poder fazer esse efeito de consumo antes de sair, que me ajudou bastante nessa recuperação, eu utilizei isso aqui, ó, que é o Vic de forma nasal, porque ele vai me ajudando a aquecer a via durante todo o período. Então, a cada 2 quilômetros eu ia lá e fazia o uso para me poder tentar ver como é que meu corpo ia se sentir. E ajudou bastante, porque se eu respiro melhor, minha frequência cardíaca, meu músculo tem mais oxigênio de forma mais tranquila, e minha frequência não fica tão elevada. Então, isso também ajudou bastante a ter um bom desempenho e rendimento. Então, quando eu vou olhar os últimos treinos, principalmente esses dois que foram seguidos, um 11 num dia e o 8 no outro dia, eu mantive, tá, boas zonas de equilíbrio, vamos dizer assim, não teve uma queda, não teve uma queda no rendimento. Você percebe que a gente consegue perceber que eu consegui fazer essa manutenção, mas foi bem pesado. O restante desse dia aqui cobrou bastante, porque a perna passou um dia um pouco mais cansado, por conta dos horários que eu venho treinando todos os dias, 5 horas da manhã, eu fiquei um pouco mais sonolento,
mas no dia seguinte já estava totalmente recuperado. Mantive minha alimentação normal, controle alimentar em cima do gasto, separaçãozinha dos nutrientes de forma equilibrada e foi tudo perfeito. Então fica aqui comigo mais para acompanhar os outros vlogs, outras conversas mais interativas desse jeito. Se tem alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar, é só deixar aqui nos comentários e não se esquece, se inscreve no canal, curte esse vídeo e ativa o sininho para não perder mais um vídeo. Valeu!